Tudo bem aí, gente? Boa noite. Então, tá aí o tema dessa palavra aqui hoje à noite. Você já viu aí o que envolve o modelo de evangelismo, tá bom? Então, antes de fazer essa abordagem, o que é esse modelo de evangelismo, eu preciso destacar com vocês o que está em Eclesiastes 11:4, tá bom? Então vamos ver aqui o que está em Eclesiastes 11:4 e eu vou então falar sobre isso com vocês. E, por favor, olha só: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca colherá. Isso aqui pode envolver também sua vida profissional, sabia? Se você só observa o vento, você nunca vai semear nada. E se você só olha para as nuvens, você não vai colher, você não... Então, mas o que eu quero destacar aqui, primeiramente, que em relação a despeito de situações, de circunstâncias, nós precisamos lançar a semente. A despeito do vento forte, do vento, da onde que ele vem, mesmo porque você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. E o próprio Jesus fala sobre isso. Então, são situações que acontecem, são circunstâncias que você não tem domínio, você não tem controle sobre o vento. Não tem como estocar vento. Ouviu? Não tem como você estocar vento. Isso não existe. Você não tem controle disso. Agora, o vento está contrário. Se o vento está contrário e você só fica observando o vento, você nunca vai plantar a semente. Nós não podemos ficar olhando para circunstâncias desfavoráveis, ventos contrários, porque se for assim, você não semeará, você não vai plantar a semente. Isso aqui é importante para a sua vida, isso aqui é importante para nós. Então, veja só, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. E ao mesmo tempo, as nuvens você sabe que é certo, mas elas são passageiras. Nuvens, você sabe que vai aparecer, você não sabe quando, mas você sabe que vai aparecer. Elas são certas, mas elas são passageiras. São situações, são adversidades, são provações que acontecem. Você sabe que vai acontecer na sua vida, ou você está pensando porque você se tornou um crente, você crê em Jesus, tudo é mar de rosa. Não é. Você vai enfrentar adversidades, você vai enfrentar provações, você vai passar por tentações. Quem sabe você está vivenciando isso hoje, mas está dizendo, se você olhar para as nuvens, também você não vai colher. Você não vai colher, você não vai semear. Isso aqui é importante. Agora eu quero destacar agora Eclesiastes 11:6. Diz assim, olha só, olha que texto muito interessante: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Aqui está dizendo, semeie pela manhã, semeie pela tarde, porque você não sabe qual semente vai prosperar, você não sabe qual que vai ter êxito. E aqui então, está mostrando que a sua atitude, a minha atitude deve ser de plantar a semente, de semear. E aí, baseado nisso aqui, quando está dizendo, semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repousa a tua mão, porque você não sabe qual vai prosperar, Jesus então conta uma parábola. Ele conta a parábola do semeador. E o que ele vai falar nessa parábola? Ele vai falar do semeador que saiu a semear a semente. E você sabe, o semeador, ele andava com um saco, as sementes dentro, ele pegava a semente e lançava. E aí, essa semente, ela caía em vários tipos de solos. Jesus vai contar sobre isso. E aí então, ele começa dizendo o seguinte: houve a semente, então a própria parábola já se explica, gente. Ele fala assim, a semente é a palavra de Deus. A semente é o quê? A semente é o quê? A palavra de Deus. Então ele já explica para nós. Ele está dizendo, a semente já é a palavra de Deus. Então o semeador, ele semeia essa palavra.
E aí então ele vai mostrar os tipos de solos em que essa semente cai. Seria bom, né, se toda semente caísse numa terra fértil, né? Seria ótimo. Mas ele está dizendo que o terreno, ele pode se identificar em 4 tipos de terrenos. O primeiro deles, ele diz assim: olha, a semente cai na beira do caminho, e aí vem as aves do céu e comem essa semente. E aí ele então explica, ele diz assim: a semente que caiu na beira do caminho, a palavra de Deus, ela é semeada, mas veio o diabo e ele come, ele rouba aquela semente. A ave do céu que ele está dizendo aqui, ele fala, é o diabo. Então você lança a semente, mas o diabo vem e tira aquela palavra, porque ela foi lançada na beira do caminho. Então Jesus vai falar sobre essa ação do diabo, que impede com que essa semente germine, com que ela adentre o solo. O diabo faz isso, gente. Os demônios fazem isso. Por isso, quando nós vamos lançar a palavra de Deus, quando nós vamos lançar a semente, quando nós fazemos um jejum de 21 dias, por que você acha? Por quê? É porque nós temos um confronto, é uma ação demoníaca de demônios que querem roubar a semente. Eu me lembro, com 16 anos, eu cheguei numa reunião como essa. Talvez ali menos pessoas, mas tinha umas 120 pessoas. Eu sentei na cadeira, e quando o pastor fez o apelo, eu queria levantar. Eu fui convencido pelo Espírito Santo que eu precisava de Jesus, eu precisava de um Salvador. Eu não consegui levantar da cadeira. Eu tentava levantar da cadeira, eu não conseguia. Hoje eu entendo por quê. Porque tinha uma amarração espiritual na minha vida. Ué, o que impede alguém levantar da cadeira? Era para ir lá na frente e entregar a vida para Cristo. Eu não conseguia levantar da cadeira. Mas o que impede alguém levantar da cadeira? Uma coisa tão simples. Era uma ação demoníaca. Hoje eu entendo, eu estava acorrentado por esses espíritos malignos que me impediam. Por isso que Jesus fala dessa semente que cai na beira do caminho, e o diabo vem e arrebata essa semente. Nós temos que discernir as coisas, e a casta de demônios, elas são expelidas com jejum e oração. É por isso que nós fazemos e incentivamos 21 dias de oração, para entrar numa campanha dessa de 7 semanas, por causa dessa ação demoníaca. Essa ação desses demônios não deixa a semente penetrar no coração, no íntimo das pessoas. Essa ação maligna, ela cega o entendimento, age com engano, de maneira que consegue impedir com que a palavra penetre no coração. E aí existem os enganos, os argumentos de Satanás, do diabo. Você não precisa desse Jesus dos crentes. Viu? O crente é aquele que crê. Se você crê em Cristo, então você é um crente. Você não precisa desse Jesus do crente. Afinal de contas, você já tem sua religião. Eu também tinha minha religião. Eu tinha a religião dos meus pais, que veio lá de bisavô, de tataravô, mas eu não tinha tido um encontro com Deus. Eu era um jovem vazio, de 16 anos. Quantas vezes passou na minha cabeça pensamentos suicidas, de dar um fim na minha vida, acabar com a minha vida. Qual era o sentido da vida para mim? Eu não tinha sentido na minha vida, eu não tinha razão para viver. Isso passava na minha cabeça. E aí vai surgindo, você já tem sua religião, você não precisa disso. Argumentos que vêm na mente, argumentos que dizem assim: depois dessa pandemia, sabe de uma coisa? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A vida é só aqui, meu filho. Comamos e bebamos, vamos aproveitar a vida. São argumentos que vêm para roubar essa semente, para que ela não penetre no coração. Por isso que diz lá assim, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. O inimigo faz isso, ele tira do coração a palavra, para que não se salve crendo. Ele faz isso. Este é a semente que foi lançada na beira do caminho.
Mas Jesus também continua: houve uma semente que caiu no terreno pedregoso. É aquele que recebe com alegria a palavra de Deus. Ele recebe a Cristo com alegria, mas por não ter raízes profundas, por não ter crescimento, creem por algum tempo e se desviem. Se der para projetar Lucas 8:13, por favor. Eles creem por algum tempo. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Quantos receberam a palavra? Quantos receberam essa semente no coração? Quantos foram ao encontro com Deus? Tiveram um encontro com Cristo, receberam com a maior alegria, mas quando vêm as provações, eles abandonam. E aqui diz que eles se desviam. Essa é que caiu no terreno pedregoso. Mas Jesus também fala daquela semente que caiu num terreno cheio de espinhos. E o que são os espinhos? Os espinhos, a semente ela até penetra, mas as preocupações, os cuidados dessa vida, as riquezas, os deleites dessa vida sufocam a semente. E ele vai explicar que esses espinhos são as preocupações. Eu não estou falando aquela preocupação que envolve a sua responsabilidade. Eu estou falando aquela ansiedade que ela domina a sua vida. Aquela ansiedade, quem sabe você está aqui e você está sendo dominado pela ansiedade. Isso está sufocando a semente. Isso sufoca a palavra de Deus, ao ponto que você pode estar aqui ouvindo uma palavra como essa, mas você está tão dominado pelas preocupações, pelos deleites da vida, isso está sufocando a semente. A semente, a palavra é sufocada. Esse é o terreno cheio de espinhos. E quantos estão sendo sufocados pelas preocupações do dia de amanhã? Do que será o amanhã? Estão sendo sufocados. Gente que ganhou muito dinheiro e abandonou a fé. Você sabe que tem gente que não está preparado para ganhar dinheiro? Não, ganhar dinheiro tudo bem, Silvio. Eu estou falando muito dinheiro. Teve jovens que entrou nessa rede. Jovens foram ajudados, tiveram um encontro com Deus, começaram a ter progresso na sua vida profissional, ganharam tanto dinheiro que abandonaram a fé. O Deus deles se tornaram as riquezas. Isso sufocou a semente. Jesus afirmou: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, jovem, você que está aqui, guarde isso e ouça. Amanhã você pode ganhar muito dinheiro, mas não perca a sua fé. Não coloque o dinheiro acima de Deus. Dinheiro foi feito para a gente usar, foi feito para facilitar as transações na nossa vida, transações comerciais, foi feito para investir, para comprar, mas não foi feito para dominar a sua alma, a sua vida. Você pode ganhar muito dinheiro amanhã, mas guarde isso. Não abandone o Deus vivo que te dá respiração, a vida e tudo mais. Amém? Guarde isso no seu coração. Não deixe isso sufocar a semente. Quantos estão dominados pela ansiedade quanto à vida? Quando recebem um convite, até aceitam, mas não permanecem. Por quê? Porque tem que comprar algo. Jesus fala, daquele que foi receber um convite e falou assim: eu tenho que comprar uma junta de boi, eu preciso experimentar, então eu rejeito o convite. O outro falou: não, eu me casei, agora eu estou casado, eu rejeito o convite. Então tenha cuidado. Quando são pressionados pelos afazeres da vida, a ansiedade sufoca a semente, a palavra de Deus. E por fim, Jesus fala então que aquela que caiu na terra fértil. Essa semente, ela cai, ela germina, ela penetra, ela cresce, ela frutifica. E eu quero falar uma coisa. Então, Jesus mostra que nós vamos nos deparar com pessoas em que o coração
pode ser como um desses solos: à beira do caminho, terreno pedregoso, terreno cheio de espinhos, ou uma terra fértil. Você tem sido qual desses solos? Se você tem permanecido na fé, se você tem andado e permanecido com Jesus, certamente você é uma terra fértil. No evangelismo, Jesus se deparou com estes solos. Ele se deparou com esses solos, com esses tipos de terreno. E ele descreve e revela isso, sabe por quê? Para entendermos o coração humano e não ficarmos decepcionados. Não ficarmos decepcionados quanto às pessoas cujos corações foi lançada a palavra, foi lançado o evangelho da salvação em Cristo. Não se decepcione, porque você vai encontrar terrenos pedregosos. Você vai lançar a semente e ela vai cair à beira do caminho, porque o diabo vai tirar aquela semente do coração. Quantos estão entendendo? Jesus está mostrando o que é o solo do coração humano, o que é esse coração do ser humano. Portanto, não fique decepcionado, porque você vai se deparar assim com esse tipo de pessoa. À beira do caminho, terreno pedregoso, entre os espinhos e terra fértil. Agora, o modelo de evangelismo está em Cristo, do que Ele realizou, do que Ele fez. Você quer ter um modelo de evangelismo? Olhe para Jesus. Ali tem um modelo de evangelismo, de evangelização. Então eu quero falar de algumas coisas que Ele fez, que Ele executou. Um modelo de fato de evangelismo. O primeiro deles, a palavra liberada. A palavra o quê? Liberada. Ele encontra ali alguns pescadores que trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Gente, olha que eram exímios pescadores, e eles estavam ali, não viram o resultado do seu trabalho. E aí Jesus então libera uma palavra e diz assim: vai para um lugar mais fundo. E aí eles falaram: bom, nós trabalhamos a noite toda, nada pegamos, não tivemos resultado nenhum, mas Senhor, sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes. E aí então eles assim o fizeram. E quando eles fizeram, eles pegaram tanto peixe, que diz que as redes quase se rompiam, gente. E ali Jesus trouxe a provisão a um trabalho que não tinha dado resultado. Um trabalho árduo. Você fala árduo por quê, Sil? Porque foi a noite toda, gente. Quem gosta de pescar aqui? Alguns. Eu também não sou muito assim pescador não. Mas a noite toda você ficar ali no barco tentando pegar o peixe e não conseguiu nada. Foi um trabalho árduo. Eles não viram o resultado disso. E aí então ele libera a palavra. Eles eram especializados, eles eram capacitados, e eles não pegaram nada, apesar de ter uma ótima profissão. Você sabe que apesar de você ter uma ótima profissão, isso não te garante o sustento? Hoje nós temos engenheiros dirigindo um Uber. Acontece. Mas ele tinha que estar na engenharia, é a profissão dele, mas isso acontece. Agora, desde que ele está trabalhando, é um trabalho dignificado, digno, porque digno é o trabalhador do seu salário. Isso pode acontecer. Agora, e foi o que aconteceu com eles. Como eu posso evangelizar? Liberando a palavra, uma palavra de fé, liberando a palavra de Cristo. Como crerão se a palavra não é liberada? Diz lá, como crerão se a palavra de Cristo não é liberada? Não tem como. Então, dentro do modelo de evangelismo, Jesus libera a palavra, e nós precisamos liberar a palavra. Essa campanha das 7 chaves para a vitória, nós vamos liberar a palavra vai ser compartilhada. E onde sabe por quê? Porque Pedro, Tiago e João seguiram a Jesus. Consegue compreender isso? Por isso, quando você libera a palavra de Cristo, há pessoas que vão ter oportunidade de crer, há pessoas que vão ter oportunidade de obedecer.
Mas há aqueles que vão receber a palavra com alegria, mas quando vierem as provações, eles vão se desviar. Seria muito bom a gente falar que todo mundo permaneceria em Cristo, mas há aqueles que vão receber e vão se desviar. Aqueles que vão receber a palavra e vão ser sufocados pela ansiedade. Então nós vemos aqui que quando a palavra foi liberada, aí depois nós tivemos 3 aqui, Pedro, Tiago e João seguindo Jesus. Eles creram, eles obedeceram. Por que você está aqui hoje? Porque certamente você tem procurado obedecer a palavra. Eu não estou falando que você é perfeito, mas você tem perseverado. Mas sabe há aqueles que desistem da perseverança. Então, diga: a palavra é liberada. Diga: a palavra é liberada. Outro modelo que Jesus usa, a cura do leproso. Você sabe que o leproso, ele não podia ter contato na sociedade. Ele ficava isolado. E hoje, o que tem sido a lepra na vida das pessoas, que tem afastado as pessoas da sociedade? Tem sido a depressão. A depressão tem afastado pessoas da sociedade. Tem sido a síndrome do pânico. As pessoas estão com uma lepra, elas estão se afastando da sociedade. A AIDS, o vício das drogas. Aqueles que estão viciados nas drogas, que estão recebendo o título de zumbis. Tanta droga. Estão se afastando dos familiares, estão se afastando da sociedade. E sabe o que acontece? Quando Jesus encontra o leproso, Lucas 5,13, diz que ele tocou naquele leproso. Então, isso aqui é importante. Lucas 5,13, por favor, diz que ele encontra o leproso, ao mesmo tempo que todo mundo queria se desviar do leproso, ele estende a mão, e ali diz assim: estendendo a mão, tocou-lhe. Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Então a cura do leproso, a cura daquele que está com depressão, ele precisa ser tocado em nome de Jesus. Aquele que está com a síndrome do pânico, aquele que está dependente químico, que é um dependente químico, aquele que está com AIDS, que as pessoas estão se afastando, ele precisa ser tocado. Por isso que Jesus diz que algumas enfermidades, elas são curadas com a imposição de mãos. Porque quando você impõe as mãos, ele diz: imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você pode levantar sua mão direita para o céu? Essas mãos, as minhas mãos, as nossas mãos, tocando e ministrando o poder de Deus. Por isso que quantas vezes nas reuniões, no domingo nós fazemos isso. Você que tem uma necessidade especial, específica, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Quem sabe a gente faz isso hoje. Algo que você não está conseguindo vencer, talvez uma tentação, uma ansiedade, você não está conseguindo vencer. Nós vamos impor as mãos e tocar, como Jesus fez. Jesus, no modelo de evangelização, ele usava o toque, ele tocava naqueles que a sociedade queria rejeitá-los. Ele fazia isso. Outro, ele liberava o perdão. Ele encontra ali o paralítico, e ele fala assim: os teus pecados estão perdoados. Aí o pessoal começa a falar: mas quem que é esse que perdoa pecados? Ele diz: os teus pecados estão perdoados. E ele é capaz de dizer: o que é mais fácil falar? Levanta-te e anda, para um paralítico, ou dizer: os teus pecados estão perdoados? Então, eu quero abordar isso também, que há aqueles que estão paralíticos hoje, estão paralisados, estão debaixo de condenação, porque não conseguem perdoar e serem perdoados. Aqueles que estão paralíticos, dominados pela mágoa, pelo ódio, pelo ressentimento, com fel de amargura, dominados pelo pecado, dominados pela culpa, não conseguem nem mesmo se perdoarem.
Quantos estão paralisados porque não se perdoam, não receberam perdão? E o Jesus, ele liberava o perdão. E você sabe que tem uma palavra que é demais, diz assim: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, não há condenação. Por quê, Silvio? Porque Ele nos perdoou. Porque onde há arrependimento, há perdão. Deus quer perdoar todo mundo. Sim, Deus quer perdoar todo mundo. Agora todo mundo é perdoado? Não. Por quê? Porque tem uma condicional para o perdão, que é o arrependimento, que é a fé em Cristo. Tem gente que ainda se gaba: não, eu não preciso me arrepender de nada. Oh, mas você é santo, holy, 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 santo, santo, santo. Não preciso me arrepender de nada. Como assim? Eu nunca matei, nunca roubei ninguém. Mas como? E quantas vezes você já matou alguém no coração? Você sabe que inveja é pecado? Você sabe que cobiça é pecado? Uma vez eu dei uma palavra, o pecado esquecido. Qual que é o pecado esquecido? É o 10º mandamento, o último mandamento. A gente não lembra. A gente lembra assim: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho. Mas e o último? A gente esquece, está vendo? O último diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo, a posição do teu próximo. E quantas vezes você tem cobiça no coração e acha que não tem que se arrepender? Tem gente que acha que não tem que se arrepender. Por isso que quem está em Cristo, não há condenação. Outra atitude que Jesus fazia era o relacionamento com pecadores. Quantas vezes Jesus falava assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E aí ele era convidado para um jantar, e ele sentava lá com os pecadores, porque o propósito dele era influenciar, não era ser influenciado. Ele não era um crente chuchu, não era chuchu. E diz que chuchu tem a vitamina A, B e C. Água, casca e bagaço. A, B, C. Água, bagaço e casca. Ele não era crente chuchu, ele sentava com os pecadores, ele tinha relacionamento com os pecadores porque queria influenciar. Por isso falava que ele era amigo dos publicanos e pecadores. O relacionamento. Um dia ele se convidou para entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu, um publicano que o povo não gostava, porque ele era cobrador de impostos. O povo odiava Zaqueu, porque ele cobrava dos impostos. E pagar imposto não é bom. O próprio nome já diz, né? Imposto, é imposição mesmo. Ainda tem o cobrador do imposto. O povo não gostava dele. Mas Jesus falou: eu vou estar na tua casa, convém que eu esteja na sua casa. Jesus se convidou. Jesus tinha relacionamento com aqueles que se diziam até de alta sociedade, mas eram doentes. Quantos estão compreendendo isso aqui? O modelo de evangelismo de Jesus. Você sabe de uma coisa, gente? Os vizinhos, se você não tomar cuidado, você não tem contato com vizinhos. Você fica 10 anos, você não sabe o nome do seu vizinho. É ou não é? Você fica 10 anos, você não sabe o nome do vizinho. Nós temos que construir pontes. Saiba que um vizinho é melhor o vizinho perto do que o irmão longe. A gente nem quer saber do vizinho, e aí pensa em ganhar, ser missionário na África. Meu filho, o vizinho, você não sabe nem o nome dele. Nós precisamos disso. Jesus, ele tinha esses relacionamentos, ele criava conexões. Outra coisa, ele libertava os possessos. Demoniado de Gadara, em que colocava correntes nele, ele arrebentava as correntes. Ele vivia no meio dos sepulcros. Era uma possessão, era uma legião de demônios. Jesus expulsou aqueles demônios. E olha o que Jesus fala para ele, porque ele depois queria seguir Jesus. Olha o que Jesus fala para ele, aqui em Lucas 8, 38, 39. Diz assim: um homem de que tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo, olha o que Jesus disse para ele: volta para casa e conta aos teus
tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ele agora queria seguir Jesus, porque ele foi liberto, era um homem que tinha demônios, mas Jesus falou: agora volta lá para a tua casa, fala do que eu tenho feito por você. Vai, anuncia. Outra coisa, a oração pelas vidas e suas necessidades. Marcos 4:24 diz que a fama de Jesus ela corria por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. A oração pelas necessidades é um meio que Jesus sempre usou no evangelismo, um modelo de evangelismo. Agora tem algo que é muito interessante. Jesus convida para a sua casa. Silvio, Jesus tinha casa? Houve um tempo que ele teve casa, e ele convida para a sua casa. Você quer ver isso? Olha só, João 1, 38, 39, ele convida pessoas para a sua casa. Nós vamos saber aqui, a casa se torna um lugar onde as pessoas podem ser evangelizadas. João capítulo 1, verso 36, 38, perdão, João 1, 38, João, capítulo 1, verso 38, João 1, verso 38, João 1, isso, e Jesus voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistis, ou onde mora? Próximo, 39, respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Qual que é a hora 10ª? 16 horas. Certamente Jesus falou assim: vem, vê onde eu moro, e eu vou, vocês vão tomar um café comigo. Eu sei que as irmãs gostam muito de fazer um café da tarde, né? Às 16 horas, chama as amigas. Jesus fez isso, gente. Ele convidou para a sua casa, para ali, quem sabe, tomar um café. E Jesus então, ele convida, e ali se torna, a casa dele se torna um lugar de encontro com Deus. Algo aqui, é isso aí, estão me ouvindo? Tem algo aqui que é muito interessante. Filipe encontra Natanael, e aí falou: olha, venha conhecer aquele a quem Moisés falou. E aí quando Natanael chega perto de Jesus, olha o que mostra aqui em João 1, pode ser a partir do verso 47, por favor. Olha só, a partir do verso 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. Jesus disse assim: eu te vi lá debaixo da figueira. O que Jesus usou? Jesus usou o dom de revelação, de conhecimento. Para a mulher samaritana foi a mesma coisa. Ele falou assim para a mulher samaritana: você de fato não tem marido, porque 5 maridos já tivesse. Ela falou: Senhor, tu és profeta. Tu és profeta. Então, no modelo de evangelismo, você pode usar dons de revelação, de conhecimento que o Espírito Santo te dá. Pastor Rodrigo já tem me contado algumas experiências assim, usando o dom de revelação. Quando você usa o dom de conhecimento, as pessoas vão falar: mas da onde que me conhece? Não sabe quem eu sou? E Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Ali ele se abriu. Sabe o que a palavra de Deus fala? Que quando alguém chegar num ambiente como esse, e alguém libera uma palavra de conhecimento, de revelação, ele é capaz de prostrar com o rosto em terra e dizer: Deus está nesse lugar. Jesus usou o dom de revelação. Sabe, numa célula, nós podemos usar um dom de revelação, sabia? Um dom de conhecimento, de maneira que a pessoa ela vai se abrir.
Um dia eu estava numa reunião como essa, aí, a hora que eu cheguei aqui em cima, me veio a palavra aborto. Eu falei, gente, aborto? Aí eu falei assim, tem alguém aqui que já fez aborto, está com um sentimento de condenação muito forte, porque no fundo, você não queria fazer aquilo, mas não precisa me procurar. No final dessa reunião, você me procura. Eu falei, no final da reunião. Aí, a hora que eu terminei de falar, vieram duas, na frente assim. Eu falei, gente, elas estão se expondo. Aí uma falou assim, eu sou essa pessoa que fiz o aborto. Eu falei, você não quis? Claro, eu não falei isso não. Eu ouvi ela. Aí a que estava atrás, pensei que era amiga dela. Ela falou assim, eu também fiz aborto. E eu estou aqui debaixo de culpa, de condenação. Então, no modelo que Jesus usa do evangelismo, ele usa o dom de revelação. Agora, eu preciso falar algo com vocês. Jesus, ele fazia tudo isso por compaixão, por amor. Tudo que ele fazia era também debaixo da unção do Espírito Santo. Quantos desejam esse amor, essa compaixão, essa unção do Espírito Santo? Atos capítulo 10, diz assim, Atos 10, 23, Atos 10, bom, Atos 10, 3, vamos ver, quando diz assim, que Jesus ia por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque a unção do Senhor estava sobre ele, né? Por favor, depois alguém pode olhar aí, em Atos 10, que ele ia por toda parte fazendo bem, talvez a minha referência aqui. Então, gente, nós precisamos muito do amor. Pedro tal, partiu, não, vamos lá. Então deixa eu falar com vocês, nós diante dessa campanha das 7 chaves, por favor, coloca o slide aí, coloca, vamos ler todos juntos? Faça convites, desperte a esperança, dê testemunho, fale do poder da oração, seja ousado e ousada. Então escute isso aqui, quando Filipe, ele fez algo, ele primeiramente fez o convite. Faça convite, vamos fazer convites, familiares, amigos, para essa campanha das 7 chaves da vitória. Filipe fez o convite para Natanael. A mulher samaritana foi tão impactada que quando ela foi lá na cidade, gente, ela chamou, falou, olha, venha ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho vivido. E diz que o povo da cidade foi até Jesus. Eles ficaram impressionados com Jesus. Aquela mulher deu testemunho. Então, faça convites, vamos fazer os convites. Por favor, pode deixar aqui o slide. Desperte a esperança. Fale para as pessoas o que pode acontecer em 7 semanas. Gente, em 7 semanas a pessoa pode ser transformada, ela pode ser liberta, ela pode ser curada. Então desperte a esperança. A esperança é o combustível da fé. A esperança é o quê? Você fala assim, por que você fala isso? Sabe por quê, gente? Porque às vezes a pessoa não está com aquela fé toda, mas ela tem esperança. Sabe o que é pior? É a pessoa perder a sua esperança. Isso é triste. Isso é triste. A pessoa já não tem mais esperança. Ela não tem esperança que ela pode ser liberta. Ela não tem esperança que ela pode ser liberta de uma ansiedade, da síndrome do pânico. Ela não tem esperança de que ela pode ser curada. Então desperte a esperança na vida das pessoas. Desperte a esperança. Faça isso. Lembre-se, esperança é o combustível da fé. Às vezes a pessoa não tem ainda a fé, mas ela tendo esperança, ela pode alcançar a fé. Porque a fé é a certeza daquilo que você tem esperança. Como que você vai ter fé se você não tem esperança? Quantos estão compreendendo isso? Como que você vai ter fé se você não tem esperança? Desperte a esperança.
Fala para a pessoa: nós vamos ter essas 7 chaves para a vitória na sua vida. E você pode alcançar essa vitória em áreas da sua vida nessas 7 semanas. Vamos despertar a esperança no coração dos jovens, dos adolescentes, das famílias, dos pais dos jovens. Desperte a esperança. Fale seu testemunho. Fale do que acontece nessas 7 semanas. Fale, dê testemunho do que vai acontecer, do que pode acontecer, do que ela pode alcançar. Fale do poder da oração. A oração que pode atingir 3 níveis básicos. Olha, quando você faz na sala de consolidação, quando preenche lá, qual o pedido que você tem? Tem 3 pedidos básicos na vida do ser humano. 3: saúde, família e finanças. Saúde, família e finanças. Talvez seja as necessidades básicas aqui, de todo mundo. Ou você precisa de saúde, ou você precisa algo da família, ou da sua vida profissional, financeira. A maioria tem essas necessidades. Por isso, fala do poder da oração, do que a oração pode fazer. O poder da oração. E por fim, seja ousado. A ousadia libera o mundo espiritual. Não é o que eu falo, é como eu falo. Então, por exemplo, vamos para 7 semanas, as 7 chaves da vitória. Quero te deixar esse convite aqui. Agora você fala: olha, tem uma campanha que nós vamos iniciar. São 7 chaves da vitória. E saiba que você pode alcançar vitória na sua vida. Eu quero te convidar. Quantos compreenderam isso? Não é o que você fala, é como você fala. Você pode falar de uma maneira sem gosto, sem sabor. Vamos para as 7 chaves da vitória, a campanha uma coisa assim. Mas quando você coloca vida, então para isso você precisa de ousadia. Diga ousadia. Tenha ousadia para fazer um convite. Gente, eu estou aqui hoje porque um dia eu fui na escola, a minha colega era chata, ninguém gostava dela, minha colega da sala de aula, e a gente viu a transformação na vida dela. Os olhos dela brilhavam. A Nila, os olhos dela brilhavam, ela sorria para todo mundo. Eu falei: gente, aconteceu algo na vida dessa moça. Como é que os olhos dela brilham? Como é que é esse sorriso? Ela nem sorria, era uma moça fechada, triste. E ela mudou, e todo mundo viu aquilo, e ela já cumprimentava todo mundo, conversava, sorria. E um dia na escola, eu fui subindo a escada, ela disse para mim: Silvio, vamos num lugar comigo que é uma bênção. E eu pensei: o que é bênção? Eu não sei o que é isso, meu Deus. Eu sei o que é bênção. Pede bênção para o seu tio, para o seu pai. Bênção, o que é bênção? Ela me fez um convite, e eu falei: eu vou. Um convite. Eu vim numa reunião como essa, transformou minha vida, mudou minha vida. Um convite que eu recebi. Um convite. Aí você pensa: será que o convite que eu vou fazer vai fazer diferença? Quem me contou, acho que na célula, alguém contou que a colega na sala de aula estava ali, a moça estava vindo aqui e falava do que Deus estava fazendo dentro da sala de aula, e a menina ouvindo, a moça ouvindo, a colega ouvindo. É isso mesmo, né? Aí chegou um momento que a moça veio aqui na rede. Aí ela comentou, falou assim: nossa, eu esperava tanto que ela me fizesse o convite, mas ela veio sozinha, porque ela achava demais, só estava esperando um convite. Tem gente que só está esperando um convite, só que aí é preciso de ousadia. Então, seja ousado no que você fala, e fala que desse tempo Deus vai agir, e agindo Deus, ninguém impedirá. Você pode dizer isso? Agindo Deus, ninguém impedirá.
É assim, gente. E eu quero então concluir essa palavra destacando as duas pescas maravilhosas, onde a primeira, Jesus disse assim: vai para o lugar mais fundo. E aí então ele fala assim: vai para o mar alto e lança as redes. E aí então eles disseram: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E aí eles encheram a rede de peixe, como eu já falei. Então escute, palavra liberada, houve obediência, e da obediência houve provisão, e da provisão houve salvação. Guarde isso, porque eles seguiram Jesus. Às vezes a pessoa, ela vai seguir Jesus depois que ela obedecer, e ela vê Deus agindo. Aí ela vai começar a seguir Jesus. Compreende? Ela vai começar a seguir Jesus. Eu era muito desconfiado. Eu era assim um mineiro desconfiado mesmo. Eu não ia me converter por qualquer coisa. Um dia eu cheguei na reunião. Ali o pastor, quando foi orar, primeiro eu li a Bíblia e eu não entendia nada falando em línguas estranhas. O que é isso? E quando eu cheguei ali, eu vi alguém orando em línguas estranhas. Eu lembrei do que eu lia na Bíblia. Eu lembrei disso, que eles oravam em línguas. Eu falei: olha só, Deus pode estar aqui. Mas quando eu vi aqueles demônios saindo da vida das pessoas, em nome de Jesus, eu falei: Jesus está aqui presente. E eu tinha que ver isso. Jesus diz: tem pessoas que se não vir de sinais e milagres, eles não crerão. Você pode falar. Jesus, a palavra de Deus fala assim, que os judeus buscam sinais e os gregos sabedoria. Tem gente que converte com a sabedoria, quando ouve a sabedoria de Deus. Mas tem outros que convertem quando veem sinais. E aqui está um mineiro que vos fala, que era bem desconfiado. Eu tinha que ver para crer. Eu tinha que ver. A outra pesca, Jesus fala assim, outra pesca, Jesus fala assim: lança a rede do lado direito. Dizem que os pescadores costumam lançar a rede para o lado esquerdo. Aí Jesus fala o contrário: lança a rede do lado direito. E aí diz que eles lançaram a rede, e eles não podiam tirar aquela rede de tanto peixe, pela multidão de peixes que foram no barco. E aí eles levaram a rede cheia. E eles reconheceram que Jesus estava vivo, porque foi depois da ressurreição de Jesus. E diz que ninguém ousava perguntar, sabendo que era o Senhor. As duas pescas maravilhosas, houve obediência, houve provisão. E eles creram, e eles reconheceram que Jesus estava vivo. Então, nesses dias, olha só, das 7 chaves para a vitória, a palavra vai ser liberada. A semente vai ser plantada. O Evangelho de Deus, que tem o poder para salvar de todo aquele que crê. Orações serão feitas em nome de Jesus. A esperança vai ser acionada. A fé liberada. E assim nós veremos a salvação, a transformação de vidas pelo poder do Espírito Santo. Agindo Ele, ninguém impedirá. Agindo o Espírito Santo, convencendo e regenerando para uma nova vida. Amém? Então está aqui essa palavra para todos nós. Vamos começar essa campanha, mas vamos começar tendo essas atitudes. O modelo de evangelismo de Jesus. O que Jesus usou para atrair as pessoas? O que Jesus fazia para salvar as pessoas? Tá? Guarde isso, e nós veremos o Senhor agindo. Vamos ficar em pé nesse instante. Eu vou fazer uma oração. Os músicos estão por aqui. Muito bem. Jesus ia por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus, a unção estava sobre ele, a unção do Espírito Santo. Que possamos ser movidos por essa mesma compaixão e pela unção do Espírito Santo. Sabe, a gente saber que Ele pode nos usar. Ele pode te usar, sabe, para gerar esperança no coração das pessoas. Agora, Silvio, poderia todo mundo ser uma terra fértil, né? Poderia. Como eu gostaria que todo mundo fosse uma terra fértil. Como Jesus gostaria disso. Mas Ele mostra o que é o solo, o que é o terreno do coração humano. E nós vamos orar.
e que nessas 7 chaves da vitória possamos ver transformação, vidas sendo salvas, vidas seguindo Jesus Cristo, recebendo libertação, recebendo salvação, recebendo provisão, em nome de Jesus, amém. Pai, diante aqui da tua presença, diante dessa palavra, nós vimos aqui o modelo de evangelismo que Jesus usava, esse modelo, é a maneira como Jesus agia, e assim nós queremos também fazer, Pai. Nós queremos olhar para Jesus, que é o nosso modelo de evangelismo, Jesus que é o nosso modelo para evangelização, onde Ele tocava a vida dos leprosos, aqueles que eram rejeitados pela sociedade, onde Ele estendia as mãos, Senhor, onde Ele liberava perdão, onde Ele liberava a palavra, e aqueles que obedeciam e criam, viam os milagres, viam a provisão, e seguiam o Senhor. Nós queremos olhar para Jesus, aquele que é o modelo de evangelização para nós, é o modelo de evangelismo, de maneira, Senhor, que as vidas sejam tocadas, que de maneira, Senhor, que o dom também de revelação, de conhecimento, ele se manifeste, ao ponto que as pessoas reconheçam o Senhor, porque sabem que o Senhor é um Deus vivo, é aquele que fala aos corações, e que em nome de Jesus, eu quero apresentar essa campanha das 7 chaves para a vitória, onde as pessoas receberão de fato vitória nas suas vidas, elas receberão perdão, elas receberão libertação, em nome de Jesus, e que possamos ter ousadia, que possamos gerar esperança aqui no coração das pessoas, a esperança que é o combustível da fé, que nós possamos gerar essa esperança, que possamos fazer um convite, Senhor, assim como um dia eu recebi um convite, e esse convite fez com que eu pudesse ter um encontro com o Senhor, e Senhor, nós queremos convidar, nós queremos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor. Diga, levante sua mão direita e diga: eu quero gerar esperança, eu quero trazer esperança aos corações, eu quero ter ousadia no falar, e quero falar com coragem, crendo que o Senhor vai agir, pois agindo Deus, ninguém impedirá. E eu quero que vidas possam te conhecer, possam ser transformadas, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, amém. Eu quero liberar a palavra de Cristo. Como crerão se a palavra não for liberada? Vamos cantar uma canção, depois eu quero fazer um convite, uma oração. Quem sabe você que está aqui pela primeira vez, ouvindo essa palavra, você diz assim: eu preciso entregar minha vida a Cristo. Então eu quero fazer uma oração depois desse louvor. Pra onde eu irei, se